Nossa meditação, irmãos, no Salmo 47 será no versículo de número 8. O salmista diz: Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Queridos irmãos, este Salmo 47 é um salmo de entronização, de engrandecimento ao rei. A composição dos filhos de Coré nos revelam a postura destes adoradores perante o Senhor Deus. Há um reconhecimento aqui da grandeza, soberania de Deus. Há o reconhecimento de que Deus está em seu trono. Deus reina sobre as nações, é a primeira linha do versículo 8. Deus se assenta no seu santo trono, segunda linha do versículo 8. O conteúdo deste salmo, irmãos, é de engrandecimento a Deus, por sua posição de rei. Deus reina. Este é um aspecto que não apenas este salmo, mas várias outras partes da Escritura revelam a mesma verdade. Deus reina. Queridos irmãos, esta é uma verdade que precisamos abraçar com toda convicção. Deus reina sobre as nações. A Escritura nos diz que as nações para Deus não passam de um pingo que cai de um balde. Diante da grandeza de Deus, esta terra, este planeta, estes povos que habitam o planeta, nós não somos tão grande coisa. Os seres humanos entendem que os governos estão sob suas autoridades, mas biblicamente nós encontramos a afirmação de que não há governo que não seja, de forma alguma, estando debaixo da soberana direção de Deus. Meu amado irmão, a nossa perspectiva de entendimento é de que há um Criador sobre todas as coisas e Ele é Rei assentado em seu trono. Ele comanda a história da humanidade. Ele soberanamente rege a história. E você poderia dizer, então Deus está mandando as nações viverem em guerra, as nações viverem oprimindo seus habitantes. Não, não é nesse sentido que estamos colocando que Deus reina sobre as nações. O que estamos colocando é que qualquer desígnio dos homens aqui na terra, toda e qualquer ação que os povos tomem, Deus sempre conduzirá estas questões para o cumprimento da sua vontade, no sentido de que a história deste planeta já está escrita e determinada. Todas as ações dos homens aqui na Terra, todos os movimentos governamentais serão sempre conduzidos para o plano eterno da redenção, o plano da salvação. Será sempre tudo conduzido para o dia glorioso da vinda de Cristo Jesus. Os homens não apanham Deus de surpresa. Os homens não são maiores do que o Senhor nosso Deus. Os governos da terra não são maiores do que Ele. Se observarmos a história do Velho Testamento, vários governos se levantaram com as suas intenções malignas, mas Deus muitas vezes usou estas coisas para determinar a sua própria vontade. Se nos lembrarmos do tempo da Babilônia, quando Nabucodonosor resolveu ampliar o seu governo, dominando todas as terras, estendendo seu poder até o Egito,
nós encontramos a Escritura nos dizendo que antes mesmo que Nabucodonosor se levantasse como um grande rei naquela época, os profetas do Senhor já diziam ao povo de Jerusalém: arrependam-se dos seus pecados, convertam-se ao Senhor Deus, senão Ele terá que trazer disciplina sobre vocês. O povo não se arrependeu dos seus pecados, e Deus usou a máquina de guerra da Babilônia para disciplinar seu povo. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém a caminho da invasão ao Egito, levou cativo o povo de Deus para a Babilônia. Ali este povo esteve por 70 anos, mas depois outros movimentos de poder na terra surgiram e Deus usou estes mesmos povos para fazer o seu povo voltar. Se nos lembrarmos da profecia do profeta Isaías, do profeta Jeremias, veremos que antes do cativeiro começar, Deus já havia determinado o tempo e o profeta Isaías já fala de um grande rei da época que seria instrumento de Deus para o retorno do seu povo à terra prometida, Ciro. Ciro nem havia nascido e, tempos depois, um grande rei chamado Ciro ocupou o poder da época e o que ele fez? Determinou que o povo judeu retornasse à sua terra. Percebem, queridos irmãos, que até as maldades dos homens Deus pode utilizar como instrumento em suas mãos? O nosso Deus reina sobre as nações. Talvez pensemos que o grande poderio dos governos atuais se dá em função da força bélica, das armas que possuem. Queridos, nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas e tudo concorre para o seu plano glorioso. Mas não falemos apenas das nações, dos países, como a única coisa que Deus governa ou se utiliza. Pensemos também em nossas vidas, particularmente em cada um de nós. Deus reina não só sobre as nações, sobre os países, mas Ele reina sobre a nossa vida. Nós temos um rei assentado no trono. Nós temos um rei que comanda todas as coisas. Inclusive, nossa vida está ao dispor dele. Deus, como nosso rei, queridos, nos conduz sempre debaixo da sua graça e providência. Ele é o rei soberano sobre tudo. Ele reinando como ele reina. Ele está no comando de tudo. Alguns dizem que Deus não reina. Alguns dizem, tem linhas religiosas inclusive que dizem que Deus não está reinando neste mundo. Que quem reina é o inimigo, o diabo. Mas o diabo não tem todo esse poder. Ele é uma criatura de Deus. Ele também está ao dispor de Deus. Ele também obedece a Deus. Meu querido irmão, o mundo está em dificuldade e alguns afirmam que por causa de todas essas dificuldades que existem no mundo, é que eles argumentam que Deus não está no controle, Deus não está sentado no trono. Porque se Deus estivesse, tudo estaria bom. Mas esquecem estas pessoas que afirmam desta maneira que tudo quanto está acontecendo no mundo hoje, não só hoje, mas desde o começo, todas as maldades, desmandos e os descaminhos deste mundo têm uma consequência, a desobediência do homem a Deus, o afastamento do homem do Senhor Deus, quando o homem negou-se a seguir o projeto divino. Nós temos, irmãos, na desobediência inicial dos nossos pais, Adão e Eva, a entrada do pecado no mundo. E por causa desta entrada do pecado,
nós então temos a vida aqui na Terra, caminhando de uma maneira que não está dentro do plano original de Deus. Mas a Escritura também nos afirma que o Senhor Deus, que já determinou todos os dias da existência desta geração, Ele já providenciou uma restauração. A Escritura diz que Cristo Jesus está assentado à sua direita, em trono glorioso, e todas as coisas serão colocadas debaixo dos pés de Cristo. Cristo Jesus, ao voltar, irmãos, reinará, é mais uma expressão de reino, de rei, reinará com o seu povo para todo sempre. Esta é a nossa esperança, uma esperança não apenas para o aqui e para o agora, não apenas para dias melhores aqui, mas para dias futuros, quando os dias serão perfeitos. Nosso Deus está no comando da história, nosso Deus está no comando da nossa vida, nosso Deus está assentado no seu trono, nada abala o seu trono, nada o ameaça, nada pode ser mais forte do que o poder do nosso Deus. Meu amado irmão, nesta ocasião em que você nos ouve, queremos despertar em você sua fé, sua confiança. Você serve ao Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono. Você serve àquele que nunca terá o seu reino abalado. Você serve ao Todo-Poderoso e não há nada que seja difícil para que Ele resolva. Não há nada que não esteja debaixo do seu comando. Ele governa as nações, Ele governa a sua vida, Ele governa a cada um de nós. Ele governa e pode governar toda e qualquer circunstância da nossa vida. Sendo assim, meu querido, lhe convido a esta confiança, a esta esperança, a descansar nas mãos daquele que está assentado no trono, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Querido irmão, o seu Deus reina, Cristo Jesus reina, e não há nada que mude esta situação. Portanto, confie, aguarde, tenha em seu coração a convicção de que Deus nunca é apanhado de surpresa. Ele está regendo todas as coisas tal qual o maestro rege sua orquestra. Ele está conduzindo, Ele está com o controle absoluto de todas as coisas. O seu Deus reina. Ele está assentado no trono e nada pode abalar a sua autoridade. Quando Ele fala, tudo se cumpre. Quando Ele manda, tudo obedece. O seu querer não há quem impeça. Agindo Deus, diz Jó, quem o impedirá? Se o Senhor determinou lhe abençoar neste dia, irmãos, se o Senhor determinou que nesta ocasião algo vai acontecer na sua vida, ninguém poderá impedir. Creia, descanse, que a situação que você está vivendo não é grande o suficiente que não possa ser mudada por aquele que governa todas as coisas. Deus pode todas as coisas, porque Ele é o grande Rei soberano sobre tudo. Louvado seja o nome do Senhor.